Fica tranquila. Você fala que veio aqui pra me matar e fala pra eu ficar tranquila? Verônica, eu sei que é esquisito. Eu nem queria vir. Mas eu não podia... Eu não podia ir embora sem te falar a verdade. Então fala. Fala, anda. O que você veio fazer aqui? Kátia Fonseca. Esse nome te lembra alguma coisa? Kátia Fonseca é minha mãe. Fonseca é o nome dela de casada. Pegou do meu pai. Jurandir Fonseca. Nada ainda? Você para de me enrolar e fala logo o que você veio fazer aqui. No final dos anos 90, meu pai tinha uma igreja. Antes era de uma congregação, mas aí eles se separaram por divergências administrativas. Seu pai fazia parte, ele continuou fazendo parte mesmo depois da separação. Meu pai achava que era o enviado divino. Que ele tinha que salvar o mundo. Isso foi entrando na cabeça dele cada vez mais e mais e mais. E aí ele fazia o que ele tinha que fazer. Eu não vou te falar exatamente o que aconteceu, mas o que você precisa saber é que ele não fazia por mal. Ele realmente acreditava naquilo. Ele acreditava que estava tudo certo. Só que as coisas começaram a dar errado. E gente começou a morrer. A minha mãe, que estava do lado dele o tempo todo, começou a entender que aquilo era perigoso. Chegou uma hora que quem não tinha morrido estava completamente fanático. E seu pai era uma dessas pessoas. Quando meu pai morreu, minha mãe ficou morrendo de medo deles denunciarem a gente. E aí eu fui criada assim, pra ser discreta e fazer o que tem que fazer pra proteger a família. Minha mãe ficou completamente paranoica quando um menino foi lá em casa e ameaçou ela. Ele pediu dinheiro. Ele falou que sabia o que ela tinha feito. Que ela estava envolvida na morte da mãe dele. Ela fez ela ter uma overdose. Pouco tempo depois, ela matou esse menino. Foi isso que eu vim fazer. Eu vim matar você e sua irmã. Só que quando eu cheguei aqui só tava você. E aí, trabalho feito pela metade é pior que trabalho que nem começou. E aí a gente começou a conversar e... Eu nunca matei ninguém. E eu não ia conseguir te matar. Sai. Verônica. Sai da minha casa!
ficar caladinho, como o pobre cordeirinho. Tem que ficar caladinho, como o pobre cordeirinho. Sem amor, sem amor, não me diga sem amor, sem amor. Fala o que? O que vai falar? Você quer desgraça, não? Vive na doce esperança, quem espera sempre alcança. Vive na doce esperança, quem espera sempre alcança. Sem amor, sem amor, sem ai de quem vive sofrendo, neste mundo padecendo. Ai de quem vive sofrendo, neste mundo padecendo. Sem amor, sem amor, sem amor. Não pode, você não vai ver nada. Vamos ver se menino. Você não vai dizer nada? Não deu tempo, não. Quando eu cheguei lá, a Raquel já tinha saído e... E a outra? E a outra é uma sonsa. Tem noção de nada, não. Ela é ignorante igual os pais. Você só tinha uma função, Marina. Eu sei. Só que... Por mais que ela seja uma menina besta e inocente, ela ainda é uma ameaça para nós. E o que você quer que eu faça? Eu não sei se eu já te contei uma história. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu ajudava o seu avô na padaria. Eu ficava na caixa, ele na cozinha e sua tia Carla nos fatiados. Eu devo ter ficado uns 5 ou 6 anos sozinha lá, sem ninguém me ajudar. Todo dia uma vizinha nossa, a dona Fátima, ela vinha na padaria comprar fiado. E mesmo ela devendo 6 meses, ela foi lá na padaria comprar 2 pães e uma bala de morango macia para o neto dela. O seu avô me pediu para não vender mais para ela fiado. Sabe, a dona Fátima, nossa vizinha, ela era pequena, lenta, tinha uma voz doce e um olhar inocente. Ela me sensibilizava, sabe? Quando o meu pai viu que ela estava chegando, ele foi para o caixa e me mandou para a cozinha. Ele sabia que eu não ia dar conta de negar vender para ela fiado. Ele sabia que eu era fraca. Você tá me chamando de fraca? Você esqueceu tudo que você já me fez fazer? Não, eu só estou dizendo que qualquer pessoa, por mais casca grossa que ele seja, ele tem uma fragilidade. E ele fez por mim o que eu não dava conta de fazer. E agora, Marina, eu vou ter que fazer isso por você. Eu vou fazer aquilo que você não deu conta. Eu vou matar ela. Não devia nem ter dado trela pra você.
Verônica, se eu quisesse te fazer mal, eu já teria feito. Facada vem quando a gente menos espera. Minha mãe não gostou de saber que eu te deixei vivo. Ela tá com medo de você. Medo? De mim? Ela causou o incêndio que matou seu pai e aquela gente. Você tá me dizendo que ela matou todo mundo? Verônica, fique calma e conversa comigo, por favor. Você tá me falando pra ficar calma? Você tá aqui falando que sua mãe matou meu pai. Você quer que eu fique calma? Você é maluca, igual sua mãe. Verônica. Se eu tô te contando isso é porque você pode confiar em mim. Se você tá me contando isso é porque você traiu a confiança da sua mãe. Se você traiu a confiança dela, você pode trair a minha também. Não. Como filha eu devo respeito, mas como uma mulher adulta eu consigo e eu devo tomar minhas próprias decisões. Eu já perdi muito tempo vivendo dentro da bolha da minha mãe. Danada. Você traiu a confiança dela do mesmo jeito. Ela quer te matar, Verônica. Que bom. Mais um motivo pra eu matá-la também. Não, você não tá entendendo. Quando minha mãe coloca uma coisa na cabeça, ela não tira, Verônica. Ela vai vir atrás de você. Ótimo. Manda ela vir. Eu vou estar esperando ela aqui. A gente pode tentar resolver isso de outro jeito. Que jeito? Que jeito? Porque você não vai entregar ela pra polícia, vai? Ela nunca quis mal de ninguém, não. Ela fazia isso pra proteger meu pai, proteger a gente. Ela só fazia o que tinha que ser feito. Vem cá. Você nunca amou ninguém, não? Você não sabe o que é ver a pessoa amada sonhando e conquistando tudo aquilo que ela sonhou em conquistar? Pagar de algum jeito. Ela já tá pagando, Verônica. A vida dela acabou desde que meu pai morreu. Você acha que ela ficou rica com a igreja? Tá mais pro contrário. Ela nunca quis o mal de ninguém. Ela só quer acabar com isso. Me ajuda a acabar com isso, por favor.
Só que agora eu tenho que ir embora, que eu tenho muito serviço pra fazer. Tem roupa pra entregar e eu vou entregar ainda hoje. Eu posso te ajudar. Eu não tenho nada pra fazer, não. Eu ia gostar de ficar um tempo com você. Eu fico aqui hoje, aí amanhã a gente vai lá. Eu te levo lá e você conversa com ela. Você manda real mesmo. Eu já escutei muita ideia ruim. Agora ir pro inferno e sentar no colo do capeta, aí é pior que qualquer outra. Vai funcionar. Tem que funcionar. E se ela não tirar isso da cabeça, eu mesmo coloco ela na cadeia. Desculpa, eu nem perguntei o que você queria. Não precisa preocupar comigo, não. Eu como qualquer coisa. Vem cá. Fecha o olho. Que isso? Fecha o olho. Delícia. Que isso? É frango com molho de jabuticaba. Eu vi o peixe aí lá fora e achei que era tipo um sinal. Frango com jabuticaba? Nem imaginava que dava pra misturar isso aí. Ah, tem coisa que a gente não imagina mesmo que dá pra misturar. Aí na hora que a gente coloca junto, parece que foi feito pra ser assim. Essa aqui é a... Eu já sei quem que ela é.